Ok? Vamos lá. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos discorrer nesta manhã sobre a instituição da Páscoa. Ok? Isto em Jesus Cristo. Deus estabelece a Páscoa, mas com um propósito. Nós vamos ver que ao longo da história do povo judeu, Deus ele estabelece algumas festas chamadas, por assim dizer, festas proféticas, ok? São 7 festas proféticas. E destas 7 festas existe o Pentecoste, a festa das primícias, dos pães ázimos, a festa da Páscoa, que é o Pessah, pelo qual nós estaremos falando aqui. Todas estas festas, elas têm o seu apontamento na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Deus estabelece ela lá no Antigo Testamento, ok? E o cumprimento desta festa, ela é a sombra daquilo que Cristo iria realizar. Amém? Então hoje, nos dias de hoje, nós como igreja cristã, vamos falar do assunto Páscoa, tá? Mas a igreja não celebra Páscoa, irmão. Ok? A igreja não comemora Páscoa. Então, no Novo Testamento, aqueles que têm acompanhado e lido a Bíblia Sagrada, vão perceber que não há nenhuma inferência, nem por Jesus, nem pelo apóstolo Paulo, para que celebre-se Páscoa. Ok? Jesus, na noite em que ele foi traído, que ele celebrou a última Páscoa, ele mudou a celebração que era feita até então com ervas amargas, pães ázimos, que muitos até hoje celebram, porque a festa, repito, irmãos, festa da Páscoa é uma festa típica judaica. Ok? Guarde isso no teu coração. Escreva aí. A festa da Páscoa foi estabelecida por Deus para os judeus. Por isso eu pedi para que você abra em Êxodo capítulo 12, que nós vamos ver isso aí. O que a igreja então tem que celebrar hoje? Nós celebramos a ceia do Senhor. Ok? Não é a Páscoa, é a ceia do Senhor. Que Jesus mudou, vamos dizer assim, né? Ele, ao invés de celebrar a Páscoa, que era celebrada para recordar justamente a morte do Cordeiro, na saída do povo do cativeiro para a terra prometida, Deus estabelece aquele marco, e o Cordeiro que nós vamos ver ali é agora o próprio Jesus. Ele é o Cordeiro. E quando ele celebra essa última Páscoa, ele já não vai mais celebrar naqueles moldes, ele celebra na nova aliança. E na nova aliança não tem erva mais amargas, na nova aliança não tem mais pães ázimos, na nova aliança tem o meu corpo e o meu sangue, que é partido por vós. Amém? Isso é a ceia do Senhor. Mas não é pecado nós falarmos de Páscoa. Amém? Nós precisamos entender o que é Páscoa. Não é pecado nós fazermos uma celebração para entendermos o significado da Páscoa, que é o que a gente vai fazer aqui, trazer entendimento. Por que isso é importante? Nós temos vivenciado num tempo recente essa inversão de entendimento. Então os mais novos aqui, né? A Camille, né? A Camille, tem o Rafinha, né? E alguns mais jovens estão iniciando sua caminhada no Evangelho, precisam estabelecer isso como verdade na vida, ok? Por quê? Porque vocês vão ouvir aí fora muitas outras coisas que não condiz com aquilo que está escrito na palavra. Algumas igrejas, por assim dizer, neopentecostais, essas igrejas que vão surgindo,
elas têm trazido, infelizmente, para o Evangelho, uma coisa chamada sincretismo religioso. O que é isso, pastor? O sincretismo é ritos, traz para a fé cristã elementos que não condiz com aquilo que Cristo e Paulo deixou nas Sagradas Escrituras, que são pertinentes à vida cristã, não fazem parte. Então eles trazem objetos, por exemplo, a rosa ungida. Isso não existe na Bíblia, ok? Isso é um tipo de sincretismo religioso. Não, que se você levar a rosa ungida para a tua casa então vai passar a receber a bênção de Deus. Então a bênção não está na fé, na pessoa de Jesus Cristo, pelo que nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. A rosa está sendo mais importante que o Espírito Santo que habita em você. Isso é sincretismo religioso, ok? Então, quando nós entendemos isso, irmãos, e eu quero passar um pouquinho para que nós possamos compreender, nós vamos entender e falar um pouquinho sobre o que essa geração tem entendido sobre a Páscoa nos dias de hoje. Hoje Páscoa é falar de ovo de Páscoa. Hoje Páscoa é falar de... Eu estava conversando com crianças, o meu filho fala sobre isso, né? E a gente tem tomado cuidado de ensinar. Mas pontuando essas coisas, não há nenhum mal de se dar um ovinho de chocolate para uma criança, né? Não vamos também radicalizar, amém? Eles são imaturos ainda, não entendem algumas coisas, mas nós explicamos sobre a Páscoa para os nossos filhos, e isso cabe a cada um de nós que somos cristãos, que entendemos a obra do Cordeiro e precisamos ensinar as gerações posteriores a nós, ok, amados? Então tudo isso que nós estamos vivendo, isso tem uma origem. Questão de ovo de Páscoa. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Existe uma lenda babilônica, de origem babilônica, que é daí que sai essa cultura, por assim dizer, que foi disseminada em muitos povos, ela perdura e é muito recorrente no nosso dia. Uma cultura onde se diz de uma mulher de nome chamada Semíramis, que era mulher de Nimrod. Está lá em Gênesis capítulo, se não me falha a memória, 9 e 10, a construção da Torre de Babel, e 11 predominantemente, né? Aonde essa mulher Semíramis, mulher de Nimrod, tem um filho, e esse filho de nome chamado Tamuz. Tamuz, então, numa saída, é uma lenda, uma caçada de javalis, ele é morto por um javali. E então a Semíramis, mãe dele, estabelece um jejum de 40 dias. Hoje a gente tem a quaresma, não é isso? Faz alusão aos 40 dias. E esses 40 dias que ela faz, diz que Tamuz ressuscita dos mortos. Isso é um jejum pagão. E daí então, ela, para celebrar a ressurreição de Tamuz, ela estabelece a troca de presentes e coloca o ovo para presentear as pessoas, que o ovo simboliza a vida, ou renascimento, ou o nascimento de uma nova vida, ok? Você pega o ovo, ele vai gerar um pintinho, né? Ou uma ave, qualquer que seja. Então o ovo, ele traz essa simbologia. Eles trocavam, não era ovo de chocolate, evidentemente, naquela época não tinha chocolate. Mas com o passar dos anos, existiu e tem alguns estudos que mostram justamente Semíramis como uma mulher segurando uma criança. Ao longo da história, presta atenção, irmãos,
nós vamos notar que Satanás, ele sempre teve essa intenção de ser parecido com Deus, ok? Guarde isso. E esse viés de se tornar parecido com Deus é uma arma que ele tem para desviar os santos, desviar as pessoas daquilo que de fato é o original. Ao longo da história nós vamos ver isso, amém? Jesus dá esse alerta para a gente em uma das suas parábolas, quando ele fala do joio e do trigo. O que Jesus fala que é o joio? Os joios são os filhos do diabo, não é isso? Mas o que foi que o inimigo fez? Foi na plantação do trigo e plantou o joio. Quando você coloca na internet lá sobre a questão do joio, você vai ver que a figura do joio é exatamente parecida com a figura do trigo. E qual é a intenção? Ser parecido para gerar confusão. Esse é o viés do diabo. E o que Jesus fala naquele texto? O que a gente vai? Vai cortar tudo? Inclusive os santos? Não. Espera no momento certo, porque no momento exato o trigo vai encher a espiga com o grão. Ok? Vai encher sua folha de grão. E quando ele encher, o grão é pesado, a ponta vai abaixar. O joio não faz isso, ele vai ficar sempre oco. Então ele vai estar sempre de pé. Aí vai ser fácil de você saber quem é joio e quem é trigo. Porque o trigo dá fruto. Não obstante a isso, nós vamos ver Jesus falando e Paulo repetidas vezes falando sobre aquele que não dá fruto, o Senhor corta e lança fora, ok? Mas o que der fruto, Ele recolhe para que dê muito mais fruto. Então nós começamos a entender daí então que o diabo ele tem essa estratégia de ser parecido com Deus. Conforme nós lemos em Ezequiel, em Isaías, a citação da queda do diabo, nós vamos ver lá uma das declarações denunciadas por Deus, que estava no coração do diabo, quando ele diz assim para Lúcifer: tu dizias em seu coração, subirei acima das estrelas de Deus, assentarei o meu trono para o norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí a palavra, serei semelhante ao Altíssimo. Serei igual ao Altíssimo. Serei na mesma condição do Altíssimo. Ele quer ser parecido com Deus. Paulo no Novo Testamento vai denunciar que Satanás, se preciso for, ele se transfigura em anjo de luz, para ser parecido com coisas sagradas e santas de Deus. Ok, amados? Só para fechar esse parênteses. Porque ao longo da história nós vamos ver Satanás fazendo isso. Ele criando situações para desviar o foco do alvo, que é a salvação proposta pelo nosso Deus para toda a raça humana. E na figura de Semíramis com Tamuz, eles criaram entre os povos uma mulher segurando um bebê, muito parecida com a história da Virgem Maria segurando o seu bebê, Jesus, o nosso Salvador. Existe isso foi cultivado. Por isso daí então veio essa festa pagã, por assim dizer, que é a troca de ovos. É uma celebração não que visa o cordeiro. Um animal mudou, agora é o coelho, né? Que depois veio se transferir, né? Para essa, foi se adaptando. É o coelhinho da Páscoa, ok? E a gente vai ver na leitura que faremos agora que não há nenhum tipo de citação sobre isso. Amém? Então vamos lá. Você abriu aí em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12,
versículo 1. O título aí está escrito assim: a instituição da, diga, primeira Páscoa, ok? Não existia, não era celebrado, não existia festa da Páscoa antes disso aqui. Essa é a primeira. Diz assim, versículo 1: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Onde eles estavam, irmãos? Diga, na terra do Egito. Então Arão e Moisés estavam na terra do Egito, dizendo, verso 2: este mês vos será o primeiro ou o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Amém? Pausa aí um pouquinho. Eu vou ler paulatinamente para que a gente possa acompanhar o viés da história. Olha aqui para mim, pra você não perder. Até chegar a esse ponto, qual era o enredo da história para que Deus estabelecesse a primeira Páscoa? O povo de Deus estava no Egito cativo já há 400 anos, ok? 400 anos o povo estava sendo assolado e era escravo na terra do Egito. Deus levanta então Moisés, para que através de Moisés Deus possa manifestar o poder dele sobre os egípcios, ao ponto de Faraó se dobrar ao senhorio de Deus e libertar o seu povo, ok? O que Deus faz então? Levanta Moisés e começa a dar, através de Moisés, liberdade, ou seja, para que o poder dele seja manifesto pelas falas de Moisés, pelo estender do seu cajado, e nisso 9 pragas são manifestas diante dos olhos dos egípcios e dos hebreus. E diante de todas estas catástrofes que aconteceram nas 9 pragas, Faraó não se dobra, ele não permite que o povo hebreu seja liberto, seja livre do cativeiro. A 10ª praga, então, Deus estabelece a Páscoa. E ele fala assim: agora ele vai liberar vocês. O que significa Páscoa? A palavra no hebraico é Pessá. Então, quando você escuta Páscoa, nós fomos condicionados, Camille, a lembrar da época que se come chocolate, não é? Ah, vai chegar a Páscoa. Aí você já pensa nos mercados cheios de ovo pendurado. Não é assim? Para o judeu não é assim, porque essa é uma festa judaica, ok? Deus falando assim: eis que eu vou estabelecer agora e vocês vão fazer essa celebração, porque eu vou liberar a praga, a última praga. E isso nunca mais será esquecido. Eu vou estabelecer o Pessá. E quando eles ouviram a palavra Pessá, a tradução dessa palavra é: eu vou estabelecer uma festa de marco da passagem, da minha passagem, da passagem do povo sobre a terra do Egito. Pessá significa passar sobre. Então, quando eles ouviram assim: eu vou estabelecer agora e vou instituir essa festa do Pessá, do passar sobre. Quando eles ouviram Páscoa, na língua deles eles ouviram: olha, eu vou estabelecer a festa do Pessá. Eles ouviram assim: eu vou estabelecer a festa de passar sobre.
Em inglês é pass over, passar sobre. Aí eles falam assim, mas que festa é essa da passagem? Então quando o judeu ouve a festa do Pessah, é da passagem do Espírito de Deus. Ok? Que na transliteração, na tradução da palavra Pessah para a língua portuguesa é Páscoa. Festa da Páscoa. Que tem que lembrar que agora Deus estabelece alguns ritos na festa da passagem, da Páscoa. E aí ele entra nesse viés de dar algumas recomendações sobre essa passagem, ok? Vamos lá. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Verso 3. Amém? Agora olha aqui para mim. A grande maioria do povo hebreu que estava ali preso, cativo, eles eram pecuaristas, por assim dizer. Todos eles tinham animais, ok? Eles criavam, eles tinham as suas crias. E Deus então, quando vai estabelecer isso, Ele quer trazer algumas marcas, Ele quer trazer algumas verdades. E essas verdades recaem para mim e para você nos nossos dias hoje, sobre a festa da passagem, da Páscoa, do Pessah de Deus. Ok, amados? Então ele, sabendo disso, ele vai estabelecer uma festa profética, porque ele vai liberar através dessa festa uma última praga que Satanás, ou seja, Faraó na figura de Satanás, né? Faraó não vai poder reter mais o povo. Para nós, através da Páscoa, e Cristo é a nossa Páscoa, citado por Paulo, que ele é o nosso Cordeiro Pascal, citado por João Batista, que quando viu e entendeu a passagem de um sistema para um outro sistema, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então Deus agora pega eles, olhando para o sacrifício de Jesus lá na frente, que eles não sabiam, e estabelece uma festa profética. E eles, como tinham animais, eles começam a dar ordem para eles, recomendações de como deveria fazer essa passagem. Então, quando ele fala assim: olha, este mês agora vai ser o primeiro mês. Então olha aqui para mim, o judeu, ele, pelo menos, ele tem 2 calendários. Um calendário civil dele, que é o Rosh Hashanah, que começa em setembro, e esse espiritual, que é o que vale para Deus. É mais ou menos nessa época, no mês de Nisan, que eles chamam, né? Ele fala: este agora, eu vou estabelecer essa festa e eu vou começar a contar para vocês. Esse vai ser o primeiro mês. Vocês já estão andando aí no calendário de vocês, mas para mim esse vai ser o primeiro mês. E no 10º dia desse mês, vocês vão contar o primeiro, no 10º dia, cada casa vai separar um animal, um cabrito ou uma ovelha macho de 1 ano. E vocês vão, durante 4 dias, vocês vão separar ele no 10º dia, e vão ficar analisando ele 4 dias. 11º dia, 12º, 13º, 14º. No 14º dia, esse cordeiro de 1 ano macho, ou cabrito de 1 ano macho, não manifestando nenhum tipo de problema de saúde, nenhuma sequela, nenhuma mancha, nenhuma enfermidade, nenhuma ferida, ele tem que ser puro. Todos são saudáveis.
ele vai ser morto. E aí vocês vão pegar este sangue desse animal e vocês vão passar esse sangue nas vergas da porta. As vergas é a parte de cima, ok? Então a porta, vocês vão colocar esse sangue na verga da porta e nos umbrais da porta. Vocês vão colocar, vão pintar ali, ok? Por quê? Isso vai ser feito de que maneira? Aí ele dá todas as recomendações que a gente vai ver a seguir, tá? Mas por quê? Aqui tem uma verdade que eu quero compartilhar com vocês, queridos. E a primeira dela é que inicia-se um novo ciclo. Amém? O 2 de Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim para os corintianos. Eles não eram convertidos, tudo perdido, aquela raça. Até hoje tem um monte aí. E Deus diz assim para os corintianos: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o que Paulo está trazendo como revelação. Aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é novo. É novo. O que é novo, irmão? É algo recém-criado ou feito. Amém? É novo. Quando você fala assim, eu comprei um carro novo, um carro zero, você é o primeiro a usar, é novo, não existia, passou a existir, é novo. Então quem está em Cristo Jesus, Paulo está colocando-nos agora como nova criatura, é novo, que não existia lá atrás. O que está sendo considerado agora é novo, é uma nova história, é uma nova vida que vai ser descrita. E ele diz assim: quanto às coisas velhas que outrora aconteceu na tua vida, elas ficaram para trás. Deus não cobra mais você por aquilo que ficou lá atrás. Isso é uma verdade. Por isso que ele fala assim: eis que tudo se fez novo. O que Deus quer nos ensinar com isso, irmãos? Com o Pessá. Ou seja, olha, dizendo isso para o povo judaico, para o povo hebreu, preste atenção, eu vou estabelecer para vocês uma festa de passagem, aonde vocês vão pegar um cordeiro, e esse cordeiro vai ser morto, e vocês vão pegar esse sangue e vão colocar na verga da porta e nos umbrais dessa porta. Porque eu vou passar pela terra do Egito, e eis que a casa que não tiver sobre os umbrais e a verga da porta o sangue do cordeiro, o anjo irá entrar e ele vai ceifar todo o primogênito da casa. Vocês entenderam? Entendemos. E vocês vão fazer dessa forma. Vocês vão então sacrificá-lo. Depois ele foi dando as recomendações. Vocês vão se alimentar nesse dia da carne desse cordeiro morto. Ela não pode ser cozida. Ela tem que ser assada. Ok? Assada no fogo. Isso tem uma representação espiritual. Ela tem que ser assada no fogo. E de que maneira que vocês vão comer? Vocês vão comer cingindo os seus corpos com as suas vestes, com uma cinta. Vão colocar as sandálias nos pés de vocês e com o cajado na mão. Gente pronta para sair. Vocês vão comer dessa maneira. Ok?
O que Deus está querendo dizer com isso e ensinando para eles e para nós? Olha, a partir desta festa eu faço um marco, porque pela morte desse cordeiro, que representa o meu filho, a maldição vai tomar o Egito, aonde o primogênito será morto, mas a casa que não tiver, a casa que tiver o sangue nas vegas, as portas, nos umbrais das portas, o anjo da morte não entrará. E a partir dali, vocês vão passar de uma condição de escravidão para uma condição de libertos, de uma condição de ser escravos e presos, de pessoas livres e soltas, que tem um destino para ir, que tem possessões agora, que tem promessas agora, onde até então vocês não tinham. Então, através da festa que eu estou estabelecendo, é um marco para que vocês se lembrem do que eu fiz a favor desse povo, aonde um animal inocente vai ser morto por cada família. E aí então o que vai acontecer? Aquele histórico passado eu não vou contar mais, e vou começar uma nova história para vocês daqui para frente, amém? Era isso que eles tinham que pensar. Agora olha aqui para mim. O que Satanás quer que você faça, irmãos? E existe um monte de gente dentro das igrejas que não entenderam o significado do sacrifício do cordeiro, porque o que nós celebramos na Páscoa, ou melhor, o que nós lembramos da Páscoa, é que Deus enviou a Jesus Cristo para morrer como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós lembramos dele no sentido daquilo que ele cumpriu profeticamente para o povo judeu, amém? E ele estabelece agora a ceia do Senhor para compartilhar que isso aqui tem que ser anual, uma vez por ano. E a ceia, ele fala, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão celebrar a ceia do Senhor, que é a morte do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e a ressurreição que foi feita para vocês, amém? Isso é a celebração hoje que ele deixou para nós, que é a Santa Ceia do Senhor, ok, amado? Mas profeticamente ela traz para nós verdades contidas que eu e você, sabendo e tendo revelação, precisamos vindicar isso no Espírito. E muita gente não o faz, porque não entendeu, e está dentro da igreja, servindo a Deus, e olhando para o passado, e preso quanto às coisas do passado. O que Satanás mais tem operado nos nossos dias e na mente das pessoas é fazer com que essas pessoas não se desvinculem das coisas passadas. Enquanto Deus está olhando para o futuro, Ele pede para que prossigamos para o alvo, prossigamos para o alvo. Paulo fala sobre isso, prossigamos para o alvo. E Deus no decurso da história vai dando sinais sobre essa questão, onde Satanás quer que você olhe para trás, enquanto Deus fala, olhe para frente, filho, olhe para frente, não olhe para trás. Quem se lembra de Ló e da mulher de Ló, quando os anjos vão para lá e falam, rapaz, sai daqui, Deus vai destruir essa cidade inteira. E ó, digo a você, hein, pega tudo e caminhe para o monte sem olhar para trás. Aquilo tem algo profético, irmão. Não é para olhar para trás. A mulher dele não aguenta e vira e olha. O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal, ficou paralisada. Tem um monte de gente que não prospera, tem um monte de gente que não caminha dentro da igreja, porque fica preso olhando para as coisas do passado. Doentes de alma, que não se libertam, irmão. Pode orar, pode fazer campanha, não tem jeito. Para de olhar para o passado. Não entendeu o segredo da Páscoa, do que Cristo fez por nós. Tá assim. Pessoas que qualquer discussão dentro de casa, Márcio, estão tacando um na cara do outro. Mas você fez isso.
Ah, mas se você não tivesse feito aquilo, nós não estaríamos passando por isso por hoje. Se você ouve isso, irmão, muda isso em nome de Jesus. Ou diga para quem fala isso, muda esse discurso seu, porque enquanto você tiver com esse discurso, você vai ficar paralisada como uma estátua de sal e não vai ver mesmo a glória do Senhor. Isso é uma verdade. Não estou inventando na Bíblia que me fala isso, que mostra. Estou entendendo? Essa é a primeira parte que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Ok? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Segunda verdade, o cordeiro deve ser comido por toda a família. Diga, toda a família. Olha o verso 3. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Olha aqui, não é um cordeiro para cada pessoa, era um cordeiro para cada casa. O que Deus está estabelecendo como verdade para nós como igreja hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo? Que Jesus é suficiente para qualquer que seja o padrão da tua casa. Jesus é suficiente para qualquer que seja a situação da tua família. Jesus é suficiente qualquer que seja o estado em que se encontra a tua casa. Amém. Você precisa compreender que esse Jesus que está sobre a tua vida, que é seu Senhor, Ele também deve ser compartilhado com quem é da tua casa, com quem é da sua família. Ele é o provedor da salvação destas pessoas. Amém. Não é para a gente singularizar Jesus, é para a gente pluralizar Jesus. Jesus é para todos da família. O carcereiro, quando crê, o Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em cima dessa verdade. Amém. A Bíblia descreve lá em Gênesis, querido, que quando Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, senão, ou melhor dizendo, ele viu um só, que era Noé, homem justo diante de Deus. E ele cita um homem, mas deixa eu te falar, não era casado? Diga assim. Ele não citou a família de Noé, ele citou um homem justo, sim ou não? Ele tinha filhos, diga 3. E tinha nora? Tinha. Pois bem, a citação é que ele tinha um justo, que era Noé. E ele falou com Noé: construa a arca. E na arca entrou só Noé, irmão. Quem que entrou? A família e as noras. Mas tinha um justo só, não tinha? E a bênção alcançou quem não era também? Sim ou não? Então, irmão, não importa se você é a única crente dentro da tua casa, a bênção é para você e para quem estiver do lado. Isso é que a palavra diz: o cordeiro é para casa. O cordeiro é para casa, é para a família. Não importa o que a pessoa fez ou ela faz, insira ela no contexto da salvação eterna do Senhor, que salva toda a casa, toda casa, toda casa, e persevera nisso, que Deus salva toda a casa. Por isso que nós muitas vezes não vemos resultados da parte de Deus, porque não cremos como Deus quer que creiamos. Essa é a primeira verdade. Ou melhor, a segunda que eu compartilhei. Terceira, o cordeiro pode ser muito para uma família. Por isso compartilhe, olha o verso 4. Está escrito assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então
tomem um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E aí, amado, eu coloquei assim que o cordeiro de Deus, ele nunca é pouco para uma família, mas frequentemente ele é demais para todos nós. Amém? Ou seja, a visão que Deus quer nos ensinar na graça, pelo sacrifício da salvação e da libertação, que isso não seja delimitado só na esfera da tua casa. Isso pode ser compartilhado com quem estiver do seu lado. Seja lá o teu vizinho, seja aquele que você não considera do teu sangue, sim os agregados. O que nós temos ao longo desses anos, eu como pastor agora presencio, mas já presenciava quando não ainda como pastor, eram situações familiares onde a sogra falava da nora como ela sendo alguém de fora ainda. Ou o contrário, a nora se referir à sogra de maneira pesarosa, jocosa, destrutiva, sendo essas pessoas cristãs, ditas cristãs. Irmão, alguma coisa não cabe nesse conceito do cristianismo. E estão vivendo dentro das igrejas, e muitas dessas pessoas estão nos altares das igrejas. Que entendimento pleno acerca de graça, de amor, de misericórdia, de fraternidade que se tem quanto a isso, e não viver isso dentro das igrejas, senão é atrofiar o membro de Cristo, inativá-lo, por assim dizer. Por isso igrejas que não caminham, que não prosperam, que não crescem. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo simplesmente prosperidade financeira, frutos que se dê. Amém? E o que Deus está falando, olha assim, não fique só recluso a bênção do Senhor sobre a tua casa, mas compartilhe com o teu vizinho. Chame ele também, convide ele para compartilhar da ceia, do cordeiro. Às vezes você está achando que o teu vizinho não quer saber, mas você não foi nem convidar. Convide-o. Você vai fazer uma reunião de oração, olha, eu senti de falar para você, eu não sei se você está precisando de um socorro espiritual, mas nós vamos estar clamando a Deus aqui, vamos estar fazendo um culto, uma reunião. Se você não quer participar, vem aqui. Ei, compartilhe com o vizinho. Estão entendendo? Olha lá. Quarta verdade, versos 5 e 6. Ou melhor, isso. Aqui. Versos 5 e 6. Ele diz assim: o sangue do cordeiro o colocarão na verga da porta. Diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ok? Deixa eu falar um pouquinho para você acerca desses 2 versículos, que ele traz no seu contexto uma profecia muito linda, no meu entendimento, dos estudos que tenho decorrido desses anos como pastor e cristão, sobre o porquê do 10º dia até o 14º dia. E aí outras situações no decurso da palavra vão sendo respostas, né? Primeiro, isso era uma oferta de sacrifício, amém? Então, o que Deus queria primeiramente no coração dele?
da parte daqueles que eram tidos como povo de Deus. O que Deus quer de uma oferta da minha vida e da tua vida para que essa oferta seja aceite? Que você participe também, que eu participe também. Pastor, como então, qual será o meu envolvimento na minha participação? Na preparação, no cuidado, no zelo, ok? Naquele contexto, Deus deu para eles algumas referências de como deveria ser feito isso. Olha, no 10º dia, dia 10, separa o cordeiro. Separou o cordeiro? Separei. Esse aqui aparentemente é o melhor que eu tenho, de todos é o melhor. Então agora, desse 10º dia, no dia 14 você vai sacrificar ele, mas você tem uma responsabilidade. No dia 10, 11, 12, 13, no dia 14 você tem que olhar para ver se ele manifesta algum tipo de defeito, porque visualmente você separou o melhor. Mas se ele é manco, se que ele está com uma unha ferida. Esses dias meu filho deixou uma bicicleta lá no meio do caminho, né? Eu dou bronca neles, tira essas bicicletas aí, põe lá atrás, tal. Largou, o pobrezinho do Sansão veio, pisou bem no meio da roda, perdeu uma unha inteira, sangrou, mas sangrou. Depois ele ficou todo compadecido. Ai, Sansão. Falei, tá vendo? Você machucou o coitado do cachorro. Você deixou a bicicleta lá no meio. Falei para não deixar. Então, hipoteticamente, se o cordeiro ou o cabrito apresentasse algum tipo de defeito, de machucado, de alguma queixa, de alguma claudicação, por assim dizer, não era digno de morte, ok? Tinha que ser um são, completamente são, sem ferida alguma, sem manifestar nenhum tipo de defeito. Ele não podia estar mancando, nada. Então ele tinha esse cuidado de observar. Imagine a pessoa aqui olhando assim o cordeiro. Você pôs o seu cordeiro, tá bom, filho? E eu fico olhando, esse é o dia. E por que eu estou olhando? Porque Deus mandou. E eu estou te olhando porque lá na frente eu vou oferecer. Ok? Dia 14 eu vou estar oferecendo para Deus. Aí chega dia 11, chega dia 12. Eu estou olhando, eu estou observando a minha preparação. Eita, o dia está chegando. Oh, aleluia, Deus ofereceu o meu sacrifício. Louvado seja Deus. É dia 13. De novo, eu estou aqui olhando. Dia 14, eu estou aqui olhando. Oh, aleluia. Chega dia 14, o Senhor, Ele é digno de morte. Então eu chego como sacerdote da casa e eu vou oferecer conforme Deus falou, vestido com as indumentárias que Deus estabeleceu. Ok, amado? Deixa eu traçar um paralelo com o que nós vivemos hoje dentro da nossa igreja. Posso? Porque tudo isso traz um embasamento espiritual para os dias de hoje. Eu já ouvi muita gente tecer comentários sobre aquela atitude de Jesus quando ele chega no templo e faz aquela azorrague que ele faz ali com aqueles vendilhões que estavam se aproveitando do comércio no templo. Já ouvi muitas coisas, irmãos. Nenhuma delas teve testificação no meu espírito segundo a palavra de Deus. Pode ter testificação com a história do homem, mas com a história de Deus na Bíblia não tem embasamento. A única plausível que eu encontrei foi esse sentido do rito. Jesus chega para eles e fala assim: ei, sabe o que vocês estão fazendo? Deus tinha dado predominantemente uma responsabilidade para quem é adorador e para quem vai oferecer uma adoração a Deus. Que você se envolva com a adoração. Se você vai adorar a Deus com um sacrifício, seja ele de louvor nos nossos dias, ou naquele tempo com animais, que você tenha a tua participação, o teu envolvimento com a adoração que você vai oferecer. O que eles estavam fazendo? Fast food. Compra na hora e adora ao Senhor. O compromisso de se observar o sacrifício não tinha mais. Jesus olha para aquilo, se indigna com a frieza e a apatia deles no entendimento do se envolver com Deus em profundidade,
e faz o que fez. Aí alguns falam, não, porque tinha comércio, outros porque não sei o quê. Irmãos, desculpa, não tem base para mim. Base é Bíblia. Você pode ter um apoio histórico só, mas tem que condizer com a palavra de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu lá atrás. Jesus disse assim: ei, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui? A casa do meu pai será chamada a casa de oração, e vocês privilegiaram uma questão comercial para se oferecer para Deus ou seja, você acha que o meu pai vai aceitar um sacrifício disso aqui? Isso aqui está tudo errado. Vocês perderam a noção das coisas. Para os nossos dias, meu irmão, seja para quem está no louvor ou para quem ministra a palavra, seja para qualquer um de nós que tenhamos algum envolvimento com estar oferecendo alguma coisa para Deus, tem que ter um preparo. O sacrifício começa lá na sua casa. Não adianta você quebrar o pau lá na tua casa e achar que vem aqui, você vai fazer uma oração, seja antes do culto, ou seja no louvor, ou na intercessão, qualquer área da igreja, irmãos, independentemente de onde você atua, do serviço que você presta a Deus. Achar que só vim aqui fazer uma oração e está louvando que, você viu como foi benção? Benção nada, não passou do teto. Desculpe, irmãos, não passou do teto. Se Jesus estivesse aqui, ele poderia, não só aqui, em qualquer outra igreja que proceda dessa maneira, falar assim: o que estão fazendo com a casa de meu pai? Olha como é que está o coração de vocês, cheio de guerras e de contendas. E vocês chegam aqui, alguns com empáfia, com arrogância, querem louvar o Senhor. Irmãos, eu não abandono aquilo que creio e que entendo por fé e por Pentecoste, que o Pentecoste só vem depois da cruz. Cruz é entrega, cruz é humilhação, e oferta é algo que começa lá fora. Jesus se ofereceu vindo de fora. Aquilo que tem que ser aceito aqui começa a ser trazido lá de fora, irmão. Não é aqui, é lá fora. A adoração já vem lá de fora. O louvor já começa lá fora. Eu falo isso para os jovens constantemente. Se eles aceitam, eu não sei, mas eu tenho que falar. Meu papel é falar. Meu papel é ser um arauto de Deus. Meu papel é ser uma atalaia do Senhor nos tempos presentes. Meu papel é ser um vaso nas mãos do Senhor, para que estas pessoas possam compreender aquilo que é santo, que esse Deus é imutável. Eu ouço alguns cantores hoje nas suas letras falarem você. Que história é essa, rapaz? Mas isso está num tempo moderno, chamando Deus de você, porque você... Olha como a relação ficou fria. Aí eu me deparo com a palavra de um Deus que não muda, de um Deus imutável. E curiosamente, por que essas... É que assim, as pessoas, o jovem... eu vou instigar vocês, tá bom? Posso instigar vocês? Você é jovem, né, filho? Você é jovem. Tá gasto, mas é jovem. É jovem, todos jovens. Tô brincando com ele que eu amo muito ele. Presta atenção. Se isso fosse válido, chamar Jesus de você porque nós estamos num tempo moderno, por que na frente de um juiz, de uma sentença, você não chama ele de você? Chama ele de você, tempo moderno. Seu chefe, né? Chega diante do desembargador da justiça e fala assim: você, vai lá. Chega para um coronel, uma autoridade, e fala: você. Isso não tem nada a ver com modernismo, não. Isso tem que ver com respeito, com submissão, entendimento de quem é hierarquia, autoridade. Mas a semelhança do que eu iniciei falando para vocês, que Satanás tenta desfigurar as coisas de Deus, trouxe
nesse entendimento de Semíramis e a criança no seu colo, o mesmo paralelo com Maria e Jesus nos dias de hoje. Ah, não, você não há nenhum desrespeito, não, você. Que você? Você é distante. Meu Senhor é Senhor. Se Ele é Senhor, é Senhor meu. Eu sou dele, Ele é meu. Você é você, eu sou eu. Que negócio é esse? E um monte de jovem entra, mas você vai falar. Esse pastor é chatão. A pastora Ed é chatão. Não tem problema, fala que eu sou chatão. Mas eu vou chegar naquele dia, no céu dos céus do Senhor, e dizer: Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor estabeleceu no meu coração. Quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Eu chamo meu pai de Senhor até hoje. Meu paizinho, 83 anos. Papai, o senhor está bem? Mãe, a senhora está bem? Isso é respeito, irmão. Reconhecimento. Zelo. Amor. Que história é essa, você? Relação fria, né? Ah, você. Irmãos, a gente tem se esquecido sobre fundamentos da palavra de Deus, algumas verdades que não mudam e estão permitindo, e líderes de igreja estão permitindo que se mudem por causa de gostos de terceiros. Eu não me dobro contra estas coisas. Eu não me dobro por meu ego, não. É pela palavra do Senhor, porque eu não tenho base dessas mudanças na Bíblia. Simples por isso. Se você me convencer que a Bíblia me mostra diferente, tudo bem, mas não vem com conversinha mole pro meu lado que não tem embasamento bíblico, eu não mudo. Desculpe, eu sou veemente em algumas posições. É que ao longo dos anos eu me frustrei com muitas coisas também. Vocês estão entendendo, irmão? Isso é muito sério. Agora olha aqui para mim, uma verdade que é importante ser dita aqui. Uma das coisas que eu mais fiquei impactado, porque por que Deus pede 4 dias? Você sabe por quê? Eu não sei. E quando você começa a estudar, você fica meio xarope, né? Você fica estudando, aí de um assunto, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Mas é gostoso demais. Bom, Deus estabelece lá. Ó, no 10º dia do mês, vocês vão pegar o cordeiro. E durante 4 dias, vocês vão analisá-lo. E no 14º, então, você vai sacrificá-lo, ok? Isso profeticamente, irmãos, ele traz um entendimento que eu encontrei hoje através dos conceitos, das representações teológicas por alguns escritos acerca de Deus, sobre a vinda do Messias e o sacrifício do Messias, em quanto tempo se daria, ok? Dada a ordem de Deus, Deus deu uma ordem no 10º dia, no 14º ele será morto. Pois bem, lá em Gênesis, quando o homem peca, o pecado entrou, ok? E Deus está fazendo ali na Páscoa uma passagem de uma vida escravizada por causa do pecado. Um inocente agora é morto e agora você vai viver uma vida na promessa de Deus, ok? Porque alguém já morreu pelo seu pecado, ok? Pois bem, Adão peca lá em Gênesis, e quando Deus vai procurá-lo, ele fala, ele estava escondido, depois ele fala, ó, foi culpa da mulher que o Senhor me deste, aí Eva chega e fala, não, foi culpa da serpente, e aí Deus vai então se direcionar para a serpente, que é o diabo, e diz para ele, profetize então a vinda do cordeiro. Ele diz assim, olha, a semente da mulher nascerá, e ela pisará a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus liberou naquele momento que haveria de vir um cordeiro. 10º dia.
Segundo de Pedro, no capítulo 3, se não me falha a memória, versículos 7 e 8, com base no Velho Testamento, no livro de Salmos, Pedro ele ratifica dizendo assim: vocês não lembram do escrito que foi dito que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos? Ele traz isso à tona lá em 2 de Pedro 3. Profeticamente, irmão, da liberação de Deus lá em Gênesis, daquela liberação até a vinda e o nascimento de Abraão passam 2000 anos. 2 dias. De Abraão até a chegada de Jesus, mais 2000 anos. 4 dias. Ok? 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Só que no 14º dia, o sacerdote tinha que olhar do lar e falar assim: o cordeiro é digno de morte. Ok? Tinha que ser puro. Jesus viveu a vida inteira dele sendo vigiado, irmãos, pelos saduceus, fariseus, os sumos sacerdotes, constantemente para encontrar nele algum defeito, algum erro, e encontrar alguma coisa que pudesse condená-lo? Não. Então o cordeiro é digno de morte. E a parte que mais cai como luva na revelação no meu coração é no momento que ele chega diante de Pilatos, sendo ele a maior autoridade, aquele que poderia decretar ele é digno de morte, e Pilatos olha para ele e fala assim: não vejo nele culpa alguma. Ó a voz eterna do sacrifício. Não vejo nele defeito algum. Em miúdos, o que ele estava dizendo profeticamente ou espiritualmente, dizendo assim, para os céus e terra, para as hordas espirituais: o cordeiro é digno de morte. 4 dias, 4000 anos, Jesus morreu como cordeiro pascal. Citado em 1 Coríntios 5, lá por Paulo: Cristo é o nosso cordeiro pascal. Passamos de uma condição de escravizados por uma nova vida. Passamos de uma condição de viver preso ao passado, às chibatadas do diabo, aos percalços de ter que carregar pesos que não eram nossos, e se ferirmos constantemente, machucarmos e trabalharmos doente, e envelhecermos e morrermos, para uma condição de livres, porque alguém morreu por nós. E não simplesmente agora Ele nos libertou, Ele nos dá um caminho para que nós caminhemos. E o final desse caminho é um lugar chamado Terra Prometida, que emana leite e mel, aonde ali nós não seremos mais chicoteados, escravizados, mas a terra é nossa, por herança o Senhor nos deu. Por isso naquele momento Deus fala para eles comerem preparados, apressadamente, comam e saiam, porque naquele momento eu passarei pela terra do Egito, e essa será a vossa Páscoa, passagem. Vocês passaram pelo Egito, mas saíram. Ei, vocês passaram como eu passarei pelo Egito e tirei vocês, para lembrar que vocês uma vez passaram pelo Egito também. Páscoa, passagem. Pare de ficar descendo a lenha e o reio nas pessoas que estão lá no mundo, ou criticando ela, porque quando você estava no mundo você fazia a mesma coisa. Hipócrita. Deus não permitiu que tivéssemos amnésia para esquecermos das coisas. Tanto que Ele estabelece a Páscoa para o judeu lembrar da amargura da escravidão. Não é para esquecer, não. É para valorizar o que Deus fez na tua vida e não agir com arrogância para os outros. Ser humilde.
Está entendendo isso, irmão? Isso é muito sério. Isso é cristianismo. Se esvaziar de si mesmo para ter a Cristo como o Senhor. E você olha sem dor e lembra do feito libertador do Senhor, e você se rende. A cada dia você o adora, e você celebra a sua morte e ressurreição na santa ceia do Senhor, porque para isso ele morreu, para nos dar vida eterna, e nos libertou. Amém? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Amém? Mas eu preciso estar nele. Tem gente que não tem, Ednelson, certeza da sua salvação. Sabe por quê que essas pessoas têm dúvida? Porque elas não compreenderam o sacrifício. Eu vou finalizar com isso aqui, porque eu tinha mais coisa ainda para falar para você. Mas eu quero finalizar com isso que eu acho pertinente. Perceba, quando Deus ele pede para aspergir, né, na verga da porta, nos umbrais da porta, e lá dentro da casa está a família, ok? E naquela noite em que Deus passou sobre o Egito, o Espírito do Senhor, ele veio. Agora eu pergunto para você, presta atenção, quando Deus ele chega aqui, ele vê que há o sangue, sim ou não? Ele passa por cima, porque a morte não vai atingir esse lar, porque está com sangue, ok? Deixa eu pensar de outra maneira agora. Quem está do lado de dentro consegue ver a marca do sangue? Diga não, porque o sangue está marcado para lá de fora, ok? Mas ele estando dentro, ele não vê, mas tem a convicção e certeza de que está guardado, porque obedeceu ao que Deus disse para que ele fizesse. Sim ou não? Eu pergunto, você tem obedecido de fato aquilo que Deus pediu para você fazer? Porque se você tem obedecido e tem se sujeitado e colocado o Cordeiro de Deus como provedor e representante seu lá para o lado de fora, porque a morte não entre, você descansa. Quando você não faz, você tem dúvida. Porque a morte pode querer até chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa. A destruição pode querer bater lá, mas ela vai ver o sangue do Cordeiro e não vai poder entrar. Isso é convicção de fé. É convicção do poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os teus, ainda que eles estejam lá refugiados. Historiadores judeus relatam que muitos e alguns alemães teólogos fantásticos que despenderam a vida toda em estudo relacionado à obra de salvação de Deus sobre o povo judeu, hebreu, relatam que esse episódio da passagem do Espírito da morte de Deus sobre a nação do Egito levou muitos dos egípcios a se refugiarem na casa dos hebreus. Sabia? De temor. E você sabe que todos esses que se refugiaram primeiro foram aceitos e a maldição não atingiu eles. Também por quê? Porque a graça no favor de Deus para todos aqueles que quiserem se achegar, irmãos. A bondade, a misericórdia de Deus para todos aqueles que temerem ao Senhor e se achegarem diante dEle. Estão libertos, estão livres da condenação desse mundo, querido. Isso é a Páscoa do Senhor. Isso é aquilo que Jesus Cristo, como nosso Cordeiro Pascual, cumpriu há 2000 anos atrás, quando Ele foi morto e crucificado. Mas ao terceiro dia Ele ressurgiu, Ele ressuscitou e Ele está vivo
Amém, querido? Para que hoje, nessa data, nós possamos sim celebrar, lembrando da passagem, e que um cordeiro morreu nessa passagem para marcar a nossa vida pregressa e fazer uma divisão na história da minha e da tua vida também, quanto ao passado e ao futuro. E Deus quer que eu e você olhemos para o futuro. Deus quer que eu e você lembremos que por causa de Jesus nós estamos num novo caminho, num caminho a Canaã, a terra prometida. Amém? Isso é Páscoa, que deve ser ensinado pelas nossas casas e famílias. Fique de pé, vamos orar. Tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo não me permite. Eu não quero atrapalhar, porque hoje eu sei que alguns irmãos e irmãs estarão envolvidos aí na questão do almoço em família, né? Mas vamos orar agora. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã bendita. Obrigado, Pai, por tudo isso que o Senhor, através da Tua palavra, tem nos trazido como renovo, como revelação da obra redentora, libertadora, salvadora de Jesus Cristo, Teu Santo Filho. Por isso nós estamos aqui porque o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Estamos aqui porque o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, nos resgatou da morte, da terra da escravidão, e nos deu, Deus, uma nova promessa, aleluia, nos tirando do charco de lodo, como é o que eles ficavam fazendo lá, Deus, no Egito, e nos colocou, Senhor, para o reino da sua maravilhosa luz, nos transportou para essa luz inacessível, Senhor, gloriosa, bendita, ó Deus, que é a glória do nosso Deus eterno, pelo que nós hoje gozamos dessa alegria e dessa luz, porque o Senhor mesmo assim o disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, aleluia. Por isso, Senhor, glorifica cada dia mais o Teu nome através da sua igreja. Abençoa esses amados, esses queridos e queridas irmãs, ó Pai, para que possam, Senhor, na revelação da Tua palavra, tomar posições daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, Pai, para que possamos andar em fé, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Faça isso, meu Deus, através da Tua palavra, não eu, mas o Senhor e o Teu Espírito. Muda, Senhor, as nossas vidas. Mexe conosco mesmo, no nosso posicionamento de fé, que outrora não temos tomado, não havíamos tomado. Mas muda, Pai. Torna-nos crentes mais fiéis ao Senhor, mais crentes de fato ao Senhor. Para a glória do Teu nome eu oro, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Seu Filho Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, aqui presente e espalhado por toda a terra. Quem crê, diga amém. Amém.